Mais ainda, tem que se dizer toda a verdade, nossa terra é o templo do mundo inteiro. E, no como aos sábios convém conhecer de antemão as coisas futuras, há uma que é preciso que conheças. Virá um tempo em que parecerá que os egípcios honrarão em vão a seus deuses, na piedade de seu coração, através de um culto assíduo. Toda sua santa adoração fracassará por ineficaz, será privada de seu fruto. Os deuses abandonando a terra, volver-se-ão para o céu, abandonarão o Egito. Este país que foi em outro tempo o domicílio das liturgias viúvo agora de seus deuses, não gozará mais de sua presença. Estrangeiros virão a habitar este país, terra, e não ela somente, se deixará de prestar atenção às observâncias, mas, coisa ainda mais penosa, mandar-se-á, por meio de presumidas leis, sob castigos prescritos, abster-se de toda prática religiosa, de todo ato de piedade ou de culto para com os deuses. Então, esta terra santíssima, pátria dos santuários dos templos, permanecerá, coberta de sepulcros e de mortos. Ó Egito, Egito! De teus cultos apenas mitos e nem sequer teus filhos, mais tarde, crerão neles, nada sobreviverá, a não ser as palavras gravadas sobre as pedras que contam tuas piedosas façanhas. O hindu, ou qualquer outro semelhante a eles, isto é, ou bárbaro-se no Egito. Porque eis que daqui a divindade sobe aos céus de novo, os homens abandonados, morrerão todos e então, sem Deus e sem humano, o Egito não será mais que um deserto. Dirijo-me a Fi, Rio Santíssimo, e a Fi predigo as coisas do futuro. Torrentes de sangue tu encherão até as margens e transbordarás, e não somente tuas águas divinas serão manchadas por este sangue, mas também este fará com que saiam de seu leito e haverá muito mais mortos que vivos. Enquanto que aquele que haja sobrevivido só será reconhecido como egípcio pela sua língua. Na sua forma de agir parecerá um ser humano de outra raça. 25 Por que chorar, ó Asclépios? O mesmo Egito se deixará e muito mais que isto, e é algo muito pior. Será maculado com crimes muito mais graves. Ele, noutro tempo santo, que tanto amava aos deuses, o único país da terra em que os deuses haviam moradia para corresponder à sua devoção, ele, que ensinava aos homens de santidade e a piedade, dará exemplo da mais atroz crueldade. Nessa hora, cansados de viver, os humanos não olharão o mundo como objeto de sua admiração e reverência. Este todo, que é uma coisa boa, a melhor que se pôde ver no passado, no presente e no futuro, estará em perigo de perecer. Os humanos o considerarão como peso duro e, por ele mesmo, se menosprezará e não se amará mais a este conjunto do universo, obra incomparável de Deus, construção gloriosa, criação, toda ela boa, feita de uma diversidade de formas, instrumento da vontade de Deus que, sem ciúme, prodigaliza seus favores em toda a sua obra, onde se reúne em um mesmo todo, numa harmoniosa disparidade, tudo que pode oferecer-se a que seja digno de reverência, louvor e amor. Porque as trevas serão preferidas à luz, se achará mais útil morrer que viver, mas levantará seus olhos para o céu. O ser humano piedoso será olhado como um louco, o ímpio como um sábio. O louco frenético será olhado como um valente, o pior criminoso como um ser humano de bem. A alma e todas as crenças que a ela se referem, segundo as quais a alma é imortal por natureza, ou que haverá de obter a imortalidade, conforme ensinei, serão apenas motivo de riso, mas ainda serão como pura vanidade. Inclusive, creiam-me, será um crime segundo os textos da lei, o dedicado à religião do espírito. Será criado um novo direito, novas leis. Nada santo, nada piedoso, digno do céu e dos deuses que o habitam, se fará ouvir jamais, nem se achará fé em parte alguma da alma. Produz-se uma dolorosa separação entre homens e deuses. Restam apenas os anjos nocivos que se mesclam aos humanos e os constrangem pela violência, desventurados, e todos os excessos de uma audácia criminosa, comprometendo-os em guerras, piratarias, más ações e em tudo que é contrário à natureza da alma. A terra perderá então o seu equilíbrio, o mar deixará de ser navegável, o céu não estará manchado de estrelas, os astros deterão sua marcha pelo céu, toda voz divina será forçada ao silêncio e se calará. Os frutos da terra apodrecerão, o solo deixará de ser fértil, o próprio ar se entumecerá num lúgubre torpor. 26 Isto, pois, será a velhice do mundo.
irreligião, desordem, irracional confusão de todos os bens. Quando essas coisas tiverem sucedido, ó Asclépios, estão o Senhor, e o Pai, o Deus primeiro em potência e demiurgo do Deus Uno, depois de haver considerado estes costumes e estes crimes voluntários, oferecendo resistência com sua vontade, que é a bondade divina, aos vícios e à corrupção universal, e corrigindo o erro, aniquilará toda a malícia, apagando-a através de um dilúvio, consumindo-a através do fogo, destruindo-a através de enfermidades pestilenciais estendidas a diversos lugares. Logo conduzirá o mundo à sua beleza primeva, para que este mesmo mundo pareça novamente digno de reverência e admiração e para que também Deus, Criador e Restaurador de uma obra tão grande, seja glorificado pelos homens que vivam, então, com contínuos de louvor e bênção. Aqui se dará na realidade o nascimento do mundo, uma renovação das coisas boas, uma santa e soleníssima da própria natureza, imposta pela força com o correr do tempo, porém por vontade divina, que é aquilo que foi sem começo nem fim. Pois a de Deus não teve começo, é sempre a mesma e o que é hoje segue sendo eternamente. Pois o conselho da vontade de Deus nada mais é que sua essência. Este conselho é, pois, o bem supremo, ó Trismegistos. E o conselho, Asclépios, o que dá nascimento à vontade, do mesmo modo que esta por sua vez faz nascer o próprio ato do querer. Pois o que possui as coisas nada quer ao acaso, mas quer tudo o que possui. Agora bem, quer tudo o que é bom, e é tudo o que possui. Tudo o que propõe quer, e, pois, bom. Assim é Deus. E o mundo é sua imagem, obra de um Deus bom, e portanto, bom. 27. Bom, Trismegistos? Sim, bom, Asclépios, e vou demonstrar-te. Da mesma maneira que Deus dispensa e distribui a todos os indivíduos e gêneros que existem no mundo seus benefícios, isto é, o intelecto, a alma e a vida, o mundo produz das coisas que os consideram boas, isto é, a sucessão dos nascimentos no seu tempo, a formação, o crescimento, a maturação dos frutos da terra e outros bens semelhantes. Na maior altitude do céu supremo, Deus está em todas as partes e passeia seu olhar sobre as coisas, pois existe lugar além do próprio céu, lugar sem estrelas, muito afastado das coisas corporais. O que dispensa a vida ao que chamamos de Júpiter ocupa o lugar intermediário entre o céu e a terra. A terra e o mar estão sob o poder de Júpiter Plutônio. É o que nutre a todos os viventes e aos que dão frito. Assim, graças às virtudes afivas de todos esses deuses, os produtos do solo, as e a própria terra devem subsistir. Porém existem ainda outros deuses, cujas virtudes ativas e cujas operações vão distribuir-se através de tudo o que existe. Esses deuses cujo domínio se exerce sobre a terra serão restaurados qualquer dia e numa cidade no limite extremo do Egito, uma cidade que será fundada do lado do sol poente e a qual afluirão, por terra e por mar, as raças dos. Diga-me, todavia, ó Trismegistos, onde se encontram no momento esses deuses da terra? Instalaram-se numa magnífica cidade, sóbria, da Líbia. Porém isto é o suficiente quanto a este tema. Precisa-se tratar agora do imortal. Porque a espera e o temor da morte são um suplício para a maior parte dos homens por ignorarem verdadeira doutrina. A morte é o resultado da dissolução do corpo gasto pelo trabalho, uma vez cumprido o número de anos durante o qual os membros do corpo se mantêm, para perfazer um todo único, instrumento bem disposto para as funções da vida. O corpo morre quando deixa de ter força para as cargas da vida humana. A morte é isto. Dissolução do corpo, a desaparição da sensibilidade corporal, e é desnecessário inquietar-se por isso. Porém existe um outro motivo de inquietude, este necessário, que os homens menosprezam porque o ignoram ou porque não creem nele. Que é isto, ó Trismegistos, que os homens ignoram ou cuja possibilidade põem em dúvida. 28. Escuta pois, Asclépios. Assim que a alma tenha se retirado do corpo, passará ao domínio do Daimon Supremo que a submeterá a juízo a fim de avaliar seus méritos. Se uma vez examinada a fundo este comprova que ela sempre se mostrou piedosa e justa, a autoriza a namorada que lhe corresponde. Contrariamente, se a vê manchada das impurezas do pecado e suja pelos vícios, as profundezas, abandonando-as.
e aos turbilhões que os ares enfrentam sem cessar, e também o fogo e a água, a fim de que por castigo eterno, seja sacudida e arrastada em sentidos contrários pelas vagas sucessivas da matéria entre a terra e o céu. Mais ainda, a própria eternidade da alma não faz mais que daná-la, pois se encontra condenada a um suplício eterno em virtude de uma sentença que não tem fim. Saiba, pois, que temos de temer, e chegar a ser presas de uma sorte. Pois os incrédulos, depois de terem pecado, ver-se-ão forçados a crer, não pelas palavras, mas pelos fatos, não pelas ameaças, mas pelo próprio sofrimento do castigo. Então, ó Trismegistos, não é apenas a lei humana que castiga os pecados dos humanos. Em primeiro lugar, Asclépios, tudo que é terrestre é mortal. E são os seres que estão dotados de vida segundo a condição corpórea e que por isso mesmo deixam de viver nessa condição. Todos esses seres, pois, ao submetidos a castigos proporcionados pelo que sua vida e suas faltas merecem, são castigados depois da morte, com penas tanto mais severas quanto suas durante a vida puderam ser mantidas ocultas. Porque a divindade conhece nossas ações, de forma que os castigos corresponderão exatamente à qualidade das faltas. 29. Quais são os que merecem as maiores penas, ó Trismegistos? São aqueles que, tendo sido condenados pelas leis humanas, perecem de morte violenta, de forma que parecem ter entregado a vida não como uma dívida paga à natureza, mas o preço de seus crimes. O ser humano justo, contrariamente, encontra sua defesa no culto de Deus e na piedade mais elevada, porque Deus protege homens contra toda espécie de mal. Efetivamente, o Pai ou Senhor das coisas, aquele que por si só é tudo, se desvela com prazer a todos. Não se dá a conhecer como algo situado num lugar, nem dotado de uma determinada qualidade ou magnitude, apenas ilumina o ser humano com esse conhecimento que pertence apenas ao intelecto. E o ser humano, depois de ter expulsado da alma as trevas do erro e haver adquirido a luz da verdade, se une com todo o seu intelecto à inteligência divina, cujo amor o libertou parte de sua natureza pela qual é mortal e o fez conceber uma firme esperança na imortalidade futura. Esta a disfíncia que haverá entre bons e maus. Todo ser humano bom é iluminado pela piedade, pela religião, sabedoria, o culto e a adoração de Deus. Penetra, como se o fizesse com os olhos, a verdadeira razão das coisas, firmemente seguro de sua fé, supera aos demais humanos tanto quanto o sol supera em luminosidade aos outros astros do céu. Ademais, o mesmo Sol, se ilumina o resto das estrelas, não é tanto pela potência de sua luz como pela sua divindade e santidade. E é a ele que em verdade deves considerar como o segundo Deus que governa as coisas, que difunde sua luz sobre os viventes da terra, os que possuem uma alma e os que não a têm. Bem, se o mundo é um vivente que sempre exua em vida, no passado, no presente, no futuro, nada no mundo pode morrer. Como cada uma das partes do mundo está sempre em vida, qual é, segundo seu próprio ser, como, por outro lado, se encontra num mundo que é sempre uno e que é vivente um vivente sempre em vida, não permanece no mundo um lugar para a morte. E preciso portanto que o mundo esteja repleto, infinitamente, de vida e de eternidade, posto que deve sempre, necessariamente, viver. O Sol, por conseguinte, posto que o mundo é eterno, governa também eternamente as coisas capazes de viver, isto é, a vitalidade inteira, que distribui através de uma contínua doação. Deus governa, pois, eternamente as coisas viventes, isto é, capazes de viver, que existem no mundo e dispensa eternamente a vida. Bem dispensou-a, em verdade, de uma vez por todas, a vida é conferida às coisas que são capazes de viver por uma lei eterna, da maneira que vou dizer. 30. O mundo se move na própria vida da eternidade, e seu lugar está nesta eternidade própria da vida. Por esta razão o mundo nunca encontrará repouso nem será jamais destruído, posto que esta eternidade de vida o protege como com um muro fortificado, por assim dizer, o encerra. Este mundo, mesmo, por seu lado, dispensa a vida e todos os seres que contém, e é o locus de todos os seres submetidos ao governo divino sob o sol. O movimento do mundo é resultado de uma operação dupla. Por um lado o mundo é vivificado a partir do exterior pela eternidade, por outro lado vivifica todos os seres que contém, diversificando as coisas segundo números e tempo.
e determinados graças à ação do Sol e ao curso dos astros, sendo prescrito o ciclo regular do tempo por uma lei divina. O tempo da Terra se dá a conhecer pelo da cronosfera, pela sucessão das estações quentes e frias, e o tempo do céu pelo retorno dos astros à sua posição primeira no transcurso de sua revolução periódica. O mundo é o receptáculo do tempo, e o curso e o movimento do tempo são os nutridores da vida do mundo. O tempo se mantém segundo uma norma fixa, e esta ordem do tempo é o que produz a renovação das coisas no mundo, mediante o retorno alternado das estações. E como as coisas estão submetidas a estas leis, não há nada estável, nada fixo, nada imóvel no que vem a ser, no céu ou sobre a terra. Somente Deus possui estas qualidades e com razão, porque é em si, é por si, está concentrado inteiramente em si mesmo, pleno e perfeito, é por si mesmo, imóvel, e nenhuma influência procedente do exterior pode movê-lo para fora de seu lugar, porque as coisas em sua estão nele e ele está nas coisas, apenas ele, a não ser que alguém se atreva a dizer que ele tem um movimento na eternidade. Porém, pelo contrário, é melhor dizer que a eternidade é também imóvel, já que o movimento de todos os tempos volve a ela e nela nasce um movimento de todos os tempos. 31 Deus, pois, sempre esteve em repouso e bem como a eternidade, da mesma forma que Deus, permanece imóvel e encerrado dentro de si, antes de nascer, este mundo que com razão chamamos mundo sensível. Deste Deus, o mundo sensível foi feito imagem, posto que o mundo é eternidade. Pois o tempo, por muito que sempre esteja em movimento, possui a força e a natureza da estabilidade sob uma modalidade que lhe é própria, em virtude dessa própria necessidade que o força a seu princípio. Por isto, anda que a eternidade seja exúvel, imóvel e fixa, supondo que o curso do tempo, que é móvel, sempre é devolvido à eternidade, e supondo que esse movimento segundo a própria lei do tempo, é uma revolução cíclica, segue-se que a própria eternidade, que, tomada independentemente, é imóvel, parece por sua vez em movimento devido ao tempo, pois ela mesma entra no tempo, neste tempo em que encontra lugar todo o movimento. De onde se deduz que, da eternidade, movimento e a mobilidade do tempo se torna estável graças à imutabilidade da lei que rege seu curso. Pois o movimento de sua estabilidade é imóvel devido à sua magnitude, porque a lei da imensidade implica a imobilidade. Assim, e este ser que é tal, que escapa ao domínio dos sentidos, não tem limites, ninguém pode abarcá-lo ou medi-lo, não pode ser sustentado, nem levado, nem seguido ou perquirido. Onde está, para onde vem, como se conduz, de que natureza é, tudo isto nos é desconhecido. Move-se na sua estabilidade soberana e sua. Move-se nele, seja Deus, ou a eternidade, ou ambos, ou um na outra, ou ambos em um e na outra. Por esta razão a eternidade não conhece os limites do tempo. Por outro lado, ainda que seja possível deliminá-lo, seja através do número, ou pela mudança das estações, ou pelo retorno periódico dos astros em sua revolução, o tempo é eterno. Assim os vemos a ambos, um e outro, igualmente infinitos, analogamente eternos. Pois, sendo a estabilidade fixa a fim de poder servir de base a todos os movimentos dos móveis, por esta mesma solidez ocupa com razão o primeiro posto. 32 Assim, as causas primeiras de tudo que existe são Deus e a eternidade. O mundo, supondo-se que seja móvel, não ocupa o primeiro lugar, pois, nele, a mobilidade supera enquanto possui por lei própria de seu movimento eterno, uma fixidez inalterável. O intelecto total que se assemelha à divindade, imóvel por si mesma, move-se em sua é santo, incorruptível, eterno e qualquer outra coisa melhor que ainda possa ser dita, se é que existe algum atributo melhor, posto que é a eternidade do Deus Supremo a qual subsiste na verdade absoluta, infinitamente cheio de todas as formas sensíveis e da ordem universal, subsistindo, por assim dizer, com Deus. O intelecto do mundo, por sua vez, é o recepúculo de todas as formas sensíveis e de todas as ordens particulares. Finalmente, o intelecto humano depende do poder de retenção próprio da memória, graças ao qual conserva a lembrança de suas experiências passadas. A divindade do intelecto se detém, em sua descida, no animal humano. Pois o Deus Supremo não quis que o intelecto divino fosse mesclar-se com todas as espécies viventes, por medo de ter que desta mescla com os viventes inferiores.
O conhecimento que se pode adquirir do intelecto humano, de seu caráter, de seu poder, consiste inteiramente na lembrança de acontecimentos passados. Pois graças à tenacidade da memória o ser humano foi capaz de governar também ele, a Terra. A inteligência da natureza e o caráter do intelecto do mundo podem ser vistos a fundo mediante a observação de todas as formas sensíveis que existem no mundo. O intelecto da eternidade, que está em segundo lugar, se dá a conhecer e seu caráter pode ser discernido pela observação do mundo sensível. Porém o conhecimento que se pode obter do caráter do intelecto do Deus Supremo e o próprio caráter desse intelecto são a verdade pura e desta não se pode discernir no mundo, ainda que de modo confuso, nenhuma sombra. Pois onde nada se dá a conhecer que sob a medida do tempo, há uma mentira, onde há começo no tempo, há erro. Vês, pois, Asclépios, como em tão profunda profundidade, tratamos temas tão elevados e a que sublimidades desejamos chegar. Porém é a fi, Deus Altíssimo, a quem dou graças, a fi que me iluminastes com a luz que consiste na visão da divindade. Quanto a vós, ó Tati, Asclépios e Amon, guardai esses mistérios divinos no segredo de vossos corações, cobrindo-o de silêncio e mantendo-os ocultos. Existe diferença entre a inteligência humana e o intelecto do mundo, que nossa inteligência chega à força de aplicação, a captar e a discernir o caráter do intelecto do mundo, enquanto que o intelecto do mundo se eleva ao conhecimento da eternidade e dos deuses que há acima dele. Desta maneira se dá a conhecer a nós, os homens, o poder ver, como através da névoa, as coisas do céu, tanto quanto permite a condição do espírito humano. Indubitavelmente, quando se trata de contemplar objetos altos, nossa capacidade de visão possui limites bem estreitos. Porém, uma vez tenha visto, a felicidade da alma que conhece é imensa. 33. Acerca do vazio ao qual a maior parte atribuem tanta importância, eis aqui minha opinião. Não há vazio de classe alguma, não pode ter existido e não existirá jamais. Porque todas as partes do mundo estão cheias, de modo que o próprio mundo está cheio e acabado graças a corpos que diferem em qualidade e forma e que possuem cada um sua figura e magnitude próprias. Um maior, outro menor, um mais denso, outro menos denso. Desses corpos, os que são mais densos são visíveis ao primeiro golpe de vista, bem como os que são maiores. Os corpos menores ou mais tênues são apenas visíveis ou não são em absoluto e só se conhece a sua existência por meio do de onde decorre frequentemente, não sejam tomados como corpos mas como espaços vazios, o que é impossível. Pois, da mesma maneira que o que se chama espaço fora do mundo, se é que realmente existe algo assim, o que não creio, deve em minha opinião, cheio de seres inteligíveis, isto é, semelhantes à divindade deste espaço, este mundo que se chama sensível, está absolutamente repleto de corpos e de viventes em relação com sua natureza e qualidade. Porém as verdadeiras formas destes corpos nem sempre nos são evidentes. Vemos algumas maiores do que são efetivamente, as outras realmente muito pequenas, de modo que pela extrema distância que nos separa delas ou pela debilidade de nossa vista nos parecem assim, ou ainda, seu excessivamente diminuto induz a maioria a negar de forma absoluta a existência delas. Refiro-me neste momento aos daimons que, estou seguro, habitam conosco e aos heróis, que moram, em minha opinião, entre a parte mais pura do ar, acima de nós esses lugares em que não se acham nem bruma nem nuvens e cuja paz não é perturbada pelo movimento de nenhum corpo celeste. Guarda-te, pois, ó Asclépios, de chamar vazio a algum objeto, a menos que digas também, de que és o vazio o que chamas vazio, como o vazio de fogo, ou de água, ou de qualquer outra coisa semelhante, pois ainda quando chega a ocasião de ver um objeto que possa estar vazio coisas, por muito pequeno ou grande que seja o que parece vazio, não é possível todavia, que esteja vazio de 34, outro tanto tem que ser dito de locus. Esta palavra, desprovida de sentido, se a tomarmos absolutamente. Pois não se vê o lugar, locus, e o que é, a menos que se observe de que é o lugar. Abandonando-se o elemento a significação da palavra fica incompleta. Por isto diremos, com razão, o lugar da água, o lugar do fogo, ou de outras coisas semelhantes. Como é impossível que haja algo vazio, também não se pode reconhecer o que seja o lugar tomado por si só. Pois se supõe um lugar sem o objeto de que é lugar, este lugar parecerá vazio.
Bem, segundo digo, não existe lugar vazio no mundo. Se nada está vazio, não se pode ver que coisa poderá ser o lugar em si, a não ser que se lhe acrescente, como ao corpo humano, as determinações de comprimento, largura e altura. Nestas condições, ó Asclépios, e vos que estáis presente, sabeis que o mundo inteligível, isto é, o que não é percebido a não ser pelos olhos da inteligência, é incorpóreo e que nada corporal pode mesclar-se à sua natureza, nada que possa ser definido pela qualidade, pela quantidade ou pelo número, porque nele não há nada semelhante a isto. Este mundo dito sensível é o receptáculo de todas as qualidades ou substâncias das formas sensíveis, e todo esse conjunto não pode ter vida sem Deus. Porque Deus é as coisas, vêm de si e dependem de sua vontade. Este todo é bom, belo, sábio, inimitável, não é perceptível e inteligível a não ser para si mesmo, e sem ele nada foi, nada é, nada será. Pois tudo vem dele, tudo é nele, tudo é por ele, e as qualidades de todas as classes e de toda figura, e as magnitudes enormes, e as dimensões que superam, e toda a medida e as formas de toda espécie, compreende coisas, Asclépios, e darás graças a Deus. Porém, se chegas a alcançar conhecimento acerca deste todo, compreenderás que em verdade o próprio mundo sensível, com tudo o que contém, és rodeado como por uma pelo mundo superior. 35 Em cada gênero de viventes, Asclépios, seja qual for o vivente, mortal ou imortal, racional ou irracional, dotado de alma ou não, cada indivíduo, segundo o gênero a que pertence, leva a marca de seu gênero. E ainda que todo gênero de seres viventes possua inteiramente a forma própria de seu gênero, nem por isso deixam de diferir entre si os indivíduos dentro da mesma forma. Por exemplo, ainda que o gênero humano não possua mais que uma forma comum, de modo a se reconhecer e um ser humano com um simples olhar, todavia, os indivíduos diferem entre si dentro da mesma forma. Pois o tipo ideal que vem de Deus é incorpóreo e também tudo que é apreendido pelo Espírito. Assim, supondo-se que os dois elementos de que constituídas as formas são corpos e não corpos, não é possível que uma forma individual nasça inteiramente semelhante a outra em diferentes pontos do tempo e em latitudes. Pelo contrário, formas mudam vezes quantos momentos tem uma hora durante a revolução do círculo em cujo interior reside o grande Deus que chamamos o uniforme. Assim, o tipo genérico permanece imutável por mais que engendre fora de si cópias de si mesmo, em tão grande número e tão diversas, como o momento suporta a revolução do mundo, pois o mundo muda no curso da sua revolução, enquanto que o tipo não muda e não está submetido à revolução. Assim, portanto, as formas de cada gênero permanecem imóveis, apesar de implicar diferenças do mesmo tipo que lhes é próprio. 36 O mundo muda de aparência, ó Trismegistos? Já o vês, Asclépios, estas indicações que acabo de dar é como se as tivesse dado a uma pessoa que dorme. Que é um mundo de que se compõe senão das coisas que vieram a ser. Tua pergunta se refere ao céu, à terra e aos elementos, não é? Pois bem, que existe que mais continuamente mude de aparência. O céu está frio ou quente, úmido ou seco, claro ou nublado, todas mudanças se dão no mesmo tipo uniforme. A Terra passa continuamente por múltiplas mudanças de aspecto, quando está gerando seus meses, quando nutre o que fez nascer, quando varia e diversifica as qualidades e tamanhos de seus produtos, os momentos de parada ou o avanço de seu crescimento, e antes de tudo, as qualidades, odores, sabores e formas das flores e dos frutos. O fogo conhece muitas transformações divinas. As figuras do Sol e da Lua se revestem também de toda classe de aspectos. Parecem-se de certo modo a nossos espelhos, que devolvem as cópias das imagens com um brilho que rivaliza com a realidade. 37 Porém já falamos o suficiente acerca deste tema. Voltemos ao ser humano. É a razão, dom divino pelo qual o ser humano recebeu a designação de animal racional. O que já dissemos do ser humano já é maravilhoso, porém essas maravilhas não valem a seguinte. O que move ou impõe sobretudo a admiração é que o ser humano foi capaz de descobrir a natureza dos deuses e de produzi-la. Nossos primeiros antepassados, depois de terem se equivocado seriamente a respeito da verdadeira doutrina acerca dos deuses, não acreditavam, nem se preocupavam com culto ou religião, de uma forma absoluta.
a arte de fazer deuses. Logo, assim que os fizeram, vincularam a eles uma virtude adequada, que inferiam da natureza material, e misturando a virtude com a substância das exútuas, dado que não podiam criar almas propriamente ditas, depois de terem invocado almas de daimons, as introduziram em seus ídolos por meio de rituais santos e divinos, de modo que estes ídolos viveram o poder de fazer o bem e o mal. Este é o caso, o Asclépios, de teu avô, o primeiro inventor da arte de curar, e quem se dedicou sobre o monte da Líbia, perto do rio dos crocodilos, um templo em que jaz o que nele foi o ser humano terrestre, isto é, o corpo, pois o resto, ou melhor, o todo dele, se é verdade que o todo do ser humano consiste no que possui o sentimento da vida, regressou, feliz, ao céu, e que, todavia, na atualidade, em virtude de seu poder divino dá aos homens, em suas enfermidades, todas as classes de remédios que lhe dava já em outro tempo por meio do exercício de sua arte de médico. Assim também, meu antepassado Hermes, cujo nome levo, não é, por acaso, verdade que reside na cidade natal chamada pelo seu nome, de onde concede ajuda e salvação a todos os mortais que, de todas as partes procuram-no. Ísis, finalmente, a esposa de Osíris, quantos benefícios concede, bem o sabemos, quando és o propícia e quantos homens dana quando está imutada. Pois todos os deuses terrestres e materiais encolerizam-se facilmente, pois os homens compuseram-nos de uma e outra natureza. Eis a razão de os egípcios reconhecerem oficialmente a estes animais sagrados que vemos e que adorem em cada cidade as almas daqueles que foram deificados em vida, até o ponto de existirem cidades que levam seus nomes e vivem sob suas leis. E como os animais adorados numa cidade não são reconhecidos em outra, as cidades do Egito vivem provocando, umas às outras, guerras. 38. E de que ordem é a qualidade destes deuses que se chamam terrestres, ó Trismegistos? Resulta, Asclépios, de uma composição de ervas, pedras e perfumes que contêm em si mesmos uma virtude oculta de eficácia divina. E se alguém busca a maneira de agradá-los através de numerosos sacrifícios, hinos, cantos de louvor, concertos de som docíssimos que recordem a harmonia celestial, é para que este elemento celestial que foi introduzido no ídolo por meio da prática repetida de ritos celestiais possa suportar alegremente esta larga permanência entre os humanos. Esta é a maneira pela qual o ser humano fabrica deuses. Porém, não creias, Asclépios, que os deuses terrestres exercem sua influência ao acaso. Entre os deuses celestes que habitam nas alturas do céu, cada um possui e conserva o lugar que lhe foi destinado por sua vez. Nossos deuses terrestres oferecem sua ajuda ao ser humano como por um parentesco, velando sobre os detalhes das coisas, anunciando o futuro por meio das sortes ou adivinhações, provendo a certas necessidades, e por meio disso nos assistem cada um à sua maneira ou região autônoma. 39. Mas ó Trismegistos, que parte do plano divino é administrada por Eimarmene, isto é, o destino. Por acaso não possuem os deuses celestiais todo o governo da universalidade das coisas e os deuses terrestres a administração de todos seus detalhes? O que chamamos Eimarmene, Asclépios, é esta necessidade que domina o curso total dos acontecimentos, ligando-os uns aos outros por meio de uma cadeia contínua. E, pois, o bem e causa que produz as coisas, ou o Deus Supremo, ou a ordem universal das coisas celestiais e terrestres fixadas por leis divinas. Assim, esta Eimarmene e a necessidade estão inseparavelmente urdas entre si por uma espécie de aglutinante sólido. E Eimarmene se acha em primeiro lugar, gerando o começo das coisas, enquanto que a necessidade faz com que cheguem, por força, e seu efeito, coisas que começaram a ser graças à ação da Eimarmene. Uma e outra tem como consequência a ordem, isto é, a contextura e a sucessão temporal de tudo o que deve realizar-se. Nada com efeito escapa às disposições da ordem, e esta bela ordenação se cumpre nas coisas, pois o próprio mundo segue a ordem em seu movimento. Mas anda, não se mantém em sua totalidade se não receber o concurso da ordem. 40. Estes três princípios, e Eimarmene, a necessidade e a ordem, ocupam o mais alto grau nas criações da divina, que governa o mundo por meio de sua lei segundo seus divinos desígnios. Por isto Deus deixou-lhes toda a de obrar ou não obrar.
sem que nunca sejam turbados pela cólera, sem que o favoritismo os persuada, obedecem à coação da lei eterna, que não é outra que a própria eternidade, inevitável, imóvel, indissolúvel. Em primeiro lugar, pois, exua em Marmene que, tendo deitado, por assim dizer, a semente, faz que se produza, uma após as outras, toda série de coisas futuras. Segue-se a necessidade, que é a força que obriga as coisas a chegar a seu término efetivo. E a terceira é a ordem, a qual mantém a conexão de todos os acontecimentos que foram determinados pela eimarmênia necessidade. E, pois, a eternidade, que não tem começo nem fim, e que se determina na lei imutável de seu curso, realiza sua revolução por meio de um movimento perpétuo, que nasce incessantemente e deve morrer em alguma de suas partes, de forma que, graças à mudança dos instantes, e parte que nela tenha morrido é a mesma em que renasce. Tal é com efeito um movimento circular, princípio de que tudo nele está tão bem ligado que já não se sabe onde começa se é que começa, porque os pontos parecem preceder-se e seguir-se. Todavia, há no mundo acidente e acaso, mesclados como estão, e tudo o que procede da matéria. Falei de cada uma das coisas, na medida que pude segundo minhas humanas forças e na medida que a divindade o quis e permitiu. Resta-nos apenas bendizer a Deus em nossas preces, e voltar ao cuidado do corpo. Nossas almas viverão, se podemos assim falar, sua plena ração no decorrer desta conversação acerca das coisas divinas. 41 Tendo saído então, do fundo do santuário, puseram-se a honra a Deus, olhando para o sul, pois quando alguém quer dirigir-se a Deus ao pôr do sol é para ali que deve olhar, do mesmo modo que ao nascer do sol deve olhar para o leste, e começavam já a pronunciar a fórmula quando Asclépios disse em voz baixa: Ó, Tat! Queres que proponhamos a teu pai que faça acompanhar nossas preces com incenso a perfumes? Porém Trismegistos ouviu e muito comovido atalhou: Silêncio, silêncio, Asclépios! E uma espécie de sacrilégio quando se faz oração a Deus, queimar incenso e tudo o mais. Pois nada falta a ele que é as coisas e em quem são as coisas. De nossa parte, pois, adoremo-te por meio de ações de graças. Este é, em verdade, o mais belo incenso que se pode oferecer a Deus, a ação de graças dos mortais. Damos-te graças, Alfsimo, que ultrapassas as coisas, pois por teu favor obtivemos esta luz tão grande que permite conhecer-te, nome santo e digno de reverência, nome único pelo qual Deus somente deve ser bendito segundo a religião de nossos maiores, posto que dignas outorgar a todos os seres teu afeto paternal, teus cuidados solícitos, teu amor e tudo aquilo que pode existir de virtude benfeitora mais doce ainda, fazendo-nos dom do intelecto, da razão, do conhecimento, do intelecto, para que possamos conhecer-te, e da razão, para que, por meio de nossas instituições, alcancemos o fim de nossas investigações, do conhecimento, para que conhecendo-te, gozemos. Regozijamo-nos, pois, salvos por teu poder, de que te hajas a nós, inteiramente, regozijamo-nos de que, ainda encontrando-nos carne, tenhas tu dignado consagrar-nos à eternidade. O único meio que o ser humano possui de te dar graças e conhecer tua majestade. Nós te conhecemos, afia esta luz imensa que somente o Espírito capta. O compreendemos, ó verdadeira vida da vida, o seio que porta tudo o que vem a ser. Conhecemos a permanência eterna de toda a natureza, de tua obra procriadora. Prece, em que adoramos o bem de tua bondade, pedimos apenas uma coisa. Fazei com que nos conservemos perseverantes no amor de teu conhecimento e que não nos afastemos nunca deste gênero de vida. Com esses desejos, fomos ceiar, uma ceia pura, que não foi manchada por nenhum alimento que fizesse fido vida. Rota da imortalidade e providência e alma sejam-me favoráveis, a mim que escrevo esses mistérios que me foram transmitidos. Só peço para meu filho, mestre desta poderosa arte que praticamos, e que o poderoso e grande Deus Hélio Mitra ordenou que me fosse comunicada por seu daimo a fim de que apenas eu, em minha peregrinação, alcance os céus e contemple todas as coisas. Invocação Geração primeira de minha geração.
princípio primeiro de meu princípio, sopro do sopro em meu sopro primeiro, fogo que, dentre as misturas que existem em mim foi dado por Deus para minha mistura, fogo em meu fogo primeiro, água da minha água primeira, substância terrosa que está em mim, corpo perfeito de mim, trabalhado por um braço glorioso e por mão imortal no mundo sombrio e luminoso, no animado e inanimado, se quiserdes transmitir-me e comunicar o nascimento da imortalidade, a mim que ainda estou na condição natural eu poderia após a contrariedade da iminente fatalidade, contemplar o princípio imortal graças ao sopro imortal, à água imortal, ao ar sólido, poderia ser regenerado em espírito e que sopra em mim o fogo sagrado, poderia admirar o fogo sagrado, poderia ser o abismo do Oriente, a água terrível, e que me ouça o éter que dá a vida e que se propaga em torno das coisas pois, devo contemplar hoje, com meus olhos imortais, nascido de matriz mas exaltado por uma força poderosa e por graças ao sopro imortal, imortal Aion, o soberano dos diademas de fogo, sacrificado pelas purificações, enquanto um pouco de minha natureza humana, por um pouco de tempo, foge de mim e que novamente terei, não diminuída, após a prova dolorosa da iminente fatalidade, eu, filho de, segundo o decreto imutável de Deus, já que não me é possível, nasci mortal, elevar-me com os raios de ouro da claridade inextinguível, fica tranquila. Natureza perecível dos e toma-me no campo são e salvo, após a prova da impiedosa, pois eu sou o filho. Tira dos raios o sopro, ao aspirar com toda a força verás que te tornarás leve e que ascenderás no espaço de modo que ficarás no ar. Nada ouvirás nem ser humano nem animal, porém muito menos verás, nessa hora, as coisas mortais da terra, só verás a imortalidade. Pois verás a posição divina dos astros desse dia e da hora, os deuses que presidem a esse dia, uns subindo aos céus, outros descendo. A viagem dos deuses visíveis através do disco solar te será, o mesmo quanto ao que se chama a flauva, de onde sai o vento que está em movimento. Pois verás suspensa no disco, como que uma flauta dirigida para o lado oeste, no infinito com vento de leste, se a direção assinalada for o leste, nesse caso o vento oposto possivelmente se dirigirá para esta região, verás o movimento giratório da imagem. Os deuses te fixarão e te oscilizarão. Nesse momento coloca imediatamente o teu dedo indicador sobre os lábios e dize: silêncio, silêncio, símbolo do Deus vivo protege-me, silêncio. Em seguida dá 2 longos assobios, depois a língua e dize: tu que lanças teus raios de esplendor, Deus da luz e verás os deuses olharem benevolamente. Não mais investirão, um e um, cada deus a seu lugar, onde deve agir. Quando por fim vires que o mundo lá de cima se fecha em círculos, que nenhum dos deuses nem dos daimons está contra ti, prepara-te para ouvir um formidável roncar de trovão que te deixará estupefato. Então dize: silêncio, silêncio, sou um astro que leva consigo o seu rumo, se bem que provenha das profundidades. Dá 2 assobios, estala a língua 2 vezes e verás os astros deslocarem-se do disco e freiem até ti, grandes como a palma da mão. Haverá muitos deles e encherão o ar à tua volta. Dize: silêncio, silêncio. E quando o disco se abrir verás um círculo no fogo e as portas de fogo fechadas. Então pronuncia o que segue, de olhos fechados. Ouve-me, escuta minha prece, eu, filho de Senhor que pelo sopro fechou as portas de fogo da 4ª zona, guardião do fogo, criador da luz, Deus do sopro de fogo, Deus de coração de fogo, espírito da luz, tu que o fogo alegra, esplendor da luz, Aion, soberano da luz, Deus com corpo de fogo, espírito da luz, alegrado pelo fogo, doador do fogo, semeador do fogo, manipulador do fogo, intenso como a luz, tu que impeles o fogo como cascata rumorejante e turbilhonante, tu que moves a luz, manipulador do raio, glória da luz, gerador da luz, mantenedor da luz através do fogo, domador dos astros. Abra-me, assim o invoco, em virtude da cruel e impiedosa fatalidade iminente, os nomes que nunca tiveram um lugar na natureza, que jamais articulou a língua humana, som ou voz de um mortal, os nomes eternamente vivos e gloriosos. Pronuncia todos esses nomes com o fogo e o sopro, dizendo uma vez a série, e depois recomeçando uma segunda vez até que tenhas designados 7 deuses imortais do mundo.
Quando acabares de designar estes nomes, escutarás os furores do trovão e o ribombar no ar que te envolve. Ao mesmo tempo sentirás um forte abalo. Dize então novamente silêncio e o mais, abre em seguida os olhos e verás as grandes portas abertas e o mundo dos deuses por trás daquelas portas, e em virtude da alegria e voluptuosidade que essa visão proporciona, teu espírito desejará subir até ali. Permanece onde estás e olhando fixamente para este mundo divino acalma-te. Quando tua alma estiver em calma dize, vem a mim, Senhor. Quando fizeres assim falado os raios se voltarão contra ti. Olha para o meio deles, verás um Deus muito jovem e de bela aparência, com cabelos de fogo, com túnica branca e clame de purpúrea, tendo na cabeça uma coroa ígnea. Quando se erguerem de ambos os lados em fileiras, como uma guarda ameaçadora, olha fixamente para o ar à tua frente e verás cair em raios, brilhar uma luz coruscante, a terra tremer, e descerá um Deus gigantesco, com rosto lumífero, muito jovem, com os cabelos de ouro, tendo na mão direita a espada de um bezerro de ouro, isto é, a ursa que move o céu e o faz girar em sentido contrário, que de momento em momento sobe e torna a descer o polo. Na sequência verás safras dos olhos do Deus, raios e de seu corpo, estrelas. Solta então um longo gemido apertando as ilhargas para acordar de uma só vez, longamente até o esgotamento beija de novo os filactérios e dize, vida de Osíris. Permaneça comigo em minha alma, não me abandones pois esta é a ordem de região autônoma. Fixa o Deus, emitindo um longo gemido e o saúda nestes termos. Salve, Senhor, Mestre da água, salve, Criador da terra, salve Príncipe do alento, Deus de brilho resplandecente. Dá-me um oráculo, Senhor, acerca da presente conjuntura. Senhor, Mestre da água, renascido, eis que me vou, cresci e já morro, nascido de nascimento que dá a vida, eu morro para dissolvido entrar na morte, segundo que instituíste ao fundar o mistério. E ser-te-á dado o oráculo. Serás separado de tua alma, não mais estarás enfim mesmo quando ele responder. O oráculo te será dado em versos e o Deus, após ter te dito, irá embora. E tu permanecerás em silêncio, pois compreenderás tudo por fim mesmo e reterás na íntegra as palavras do grande Deus, mesmo que o oráculo contenha 1000 versos. Tábua de esmeralda. Figura primeiro, alegoria alquímica da tábua de esmeralda do século XVII é verdadeiro, completo, claro e certo. O que está embaixo é como o que está em cima e o que está em cima é igual ao que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. Ao mesmo tempo, as coisas foram e vieram do um, desse modo as coisas nasceram dessa coisa única por adoção. O sol é o pai, a lua a mãe, o vento o embalou em seu ventre, a terra é sua ama. O telema do mundo está aqui. Seu poder não tem limites na terra. Separarás a terra do fogo, o sutil do espesso, docemente com grande perícia. Sobe da terra para o céu e desce novamente à terra e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Desse modo obterás a glória do mundo e as trevas se afastarão. E a força de toda força, pois vencerá a coisa sutil e penetrará na coisa espessa. Assim o mundo foi criado. É a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Por esta razão feliz chamado de Hermes Trismegistus, pois possui as 3 partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo.